fez na Terra, para que um dia, quando surgisse uma espécie pensante aqui na Terra, pudesse perceber que foi ele que fez tudo. Como é essa história? A ciência já sabe que há 3 bilhões e 800 milhões de anos atrás surgiu a primeira molécula na natureza planetária, a molécula mãe, da qual derivou-se tudo que hoje existe na Terra. Mosquito, muriçoca, inseto, ser humano, réptil, planta, tudo que é forma de ser vivo surgiu a partir dessa molécula mãe, que repentinamente há 3 bilhões e 800 milhões de anos atrás apareceu aqui na Terra. Os cientistas discutiram muito tempo como é que diabos essa molécula apareceu aqui. Então, a teoria da geração espontânea, a Terra formou-se há 4 bilhões e 600 milhões de anos atrás. Aí, durante 800 milhões de anos, a Terra foi se ajeitando, solidificando. Aí, dos elementos químicos naturais que existiam aqui, naturalmente, houve uma geração espontânea e surgiu essa molécula. Essa foi a primeira teoria científica que apareceu. Conclusão: essa molécula é muito complexa, ela não poderia ter surgido a partir dos elementos químicos existentes nesses 800 milhões, os primeiros 800 milhões de anos da formação geológica da Terra, porque os elementos químicos básicos que a formam não existiam na época. Então, se ela não surgiu da Terra, ela só pode ter vindo de fora. Os cientistas criaram a teoria chamada panspermia balística, que um cometa, um asteroide, um belo dia caiu aqui na Terra, um belo dia, há 3 bilhões e 800 milhões de anos atrás, e semeou a Terra com aquela molécula. Aos cientistas, Francis Crick, que foi prêmio Nobel pela biologia em 1973, e foi ele que descobriu a dupla hélice espiralada do DNA. Francis Crick, em 1973, começou a brincar, dizendo: olha, realmente essa molécula surgiu há 3 bilhões e 800 milhões de anos atrás, a ciência toda concorda com isso. Mas ela não surgiu espontaneamente aqui na Terra, era impossível. Ela também não veio de fora, dentro de um asteroide, de um cometa, porque na entrada da atmosfera, do choque planetário, é uma explosão atômica que ocorre, então ela teria se desintegrado. Aí o pessoal perguntou: e aí? Disse: não, de fato, ela veio de fora, mas somente pode ter entrado aqui na Terra dentro de um artefato fechado. Aí os cientistas, aí os jornalistas: mas o senhor está falando de uma nave? É, um artefato fechado. Quer dizer que o senhor acredita em Deus? Eu disse: eu não. O senhor está falando que extraterrestre? Eu disse: eu não acredito em extraterrestre. Eu sou um cientista, mas que um artefato fechado com essa molécula chegou aqui a 3 milhões e 800 milhões de anos. Chegou. Quem trouxe, quem mandou, quem fez isso, eu não sei. O prêmio Nobel afirmou isso. Desencarnado 2 anos atrás. Não voltou atrás. Pois muito bem, o doutor Javé, esse Deus que come churrasco, com o mesmo corpinho que tinha quando comeu churrasco com Abraão, há 3 bilhões e 800 milhões de anos atrás, ele é responsável por essa parte ele é o governador planetário da Terra, ou do sistema solar, de todos os planetas que aqui estão. Antes disso, ele já era o que é. Já aconteceu nesse universo com a forma que ele tem, com essa idade de 7 bilhões de anos terrestres, devido a um problema que a gente não tem como chegar nele. Esse se colocou essa primeira molécula. E como é que Greg Braden percebeu? Olha, o DNA é o código da vida na Terra presente nessa primeira molécula. O DNA, basicamente, eu não vou complicar, mas vou falar de forma simples. Hidrogênio, nitrogênio, oxigênio e carbono são basicamente as 4
os 4 elementos químicos que mais existem na natureza. Nossos corpos são formados basicamente por 6 elementos: azoto, nitrogênio, carbono, enxofre, fósforo, hidrogênio e oxigênio. 99% do meu corpo, do corpo de vocês, é formado por esses 6 elementos. 0,1% é formado por um bocado de outros elementos. Mas quem define são essas 4 porções de elementos químicos. E quem definiu o código de vida na Terra desse jeito, e todos os seres vivos da Terra têm esse código de vida a partir dessa molécula DNA. O fato é que, através de uma brincadeira, o alfabeto hebraico, quando surgiu, ele surgiu junto com aquilo que nós chamamos de numerologia. O alfabeto hebraico, diferente do português, já surgiu com uma quantificação numérica. Cada letra tem um valor numérico dentro de algo que depois se transformou no entendimento da Cabala. Num dos livros da Cabala, Yetzer, Sefirah, isso tudo que está sendo falado aqui é mostrado. Aí, interessante, através do alfabeto hebraico, Jeová que criou o alfabeto hebraico, pois que ele, a partir de Abraão, é que determinou o curso do que viria a ser a cultura hebraica, surgida onde hoje seria a cidade de Hebron. Os hebreus daí se derivaram e depois se transformaram em judeus. Ele, Jeová, é quem criou o alfabeto hebraico, é quem criou essa numerologia. Aí depois criou os livros da Cabala, que é os livros que conseguem interpretar e dar sinais dos mistérios por trás de tudo que Jeová fez, o Deus. O Jeová aqui é Javé. O nome correto não é nenhum, porque o nome dele seria impronunciável. Mas tradicionalmente se chama Javé ou Yavé. Nós ocidentais, depois que pela primeira vez surgiu no inglês vitoriano na Inglaterra, a tradução para Jeová. Então Yavé, Javé ou Jeová significam a mesmíssima coisa. Então Deus, não satisfeito, através de Maomé, recriou ou criou o alfabeto arábico como ele é hoje. E também com a numerologia a ele acoplada. E na hora em que você toma dos elementos da Cabala, fogo, ar, terra e água, e associa com os 4 elementos químicos básicos do DNA, com a codificação numérica do alfabeto hebraico, com a codificação numérica do alfabeto arábico, e mais outros indicativos, aí você percebe que esse ser plasmou de forma matemática a mesmíssima assinatura para que um dia, quando a espécie Homo sapiens pudesse decodificar o seu genoma e perceber isso e outras coisas tantas, percebesse que em cada célula das trilhões de células que formam o corpo de cada ser humano ou cada ser vivo na Terra esteja assinado Yavé. Só que esse ser foi alguém que se dedicou, como nenhum pai, nenhuma mãe se dedica a cuidar de um filho. Se os senhores lerem os 5 primeiros livros da Torá, Gênesis, Números, Êxodo, Deuteronômio e Levítico, por exemplo, o Levítico, todo ele Moisés é chamado a tenda do tabernáculo, onde lá existia a arca, que um certo barulho, Moisés começava a escutar Jeová falar, começava a ditar, e os sacerdotes da tribo de Levi, os levíticos, escreviam. O Levítico é Jeová falando o tempo inteiro instruções para os hebreus. Como esses outros livros também mostram o zelo que Jeová teve com essa espécie Homo sapiens. Mas que tipo de Deus é Jeová? Olhem, vocês serão o meu povo escolhido, eu darei para vocês isso. A terra é minha, mas eu dou para vocês. O ouro e a prata da terra é minha.
Foi Ele que criou a natureza planetária, pessoal. Mas eu dou para vocês, se vocês me forem fiéis. Vamos fazer um pacto. Em fazendo um pacto, eu